Você fez a tarefa da última aula? Você procurou as oportunidades? Não fez, né? Volta lá e faz, depois você vem para essa aula aqui. Eu quero te mostrar agora uma das principais ferramentas que você tem que usar para tomar uma decisão, e é aqui que vai te ajudar a dobrar seu patrimônio, a multiplicar seu patrimônio e te dar segurança para traçar esse caminho, que é o caminho da liberdade, que é o caminho de você ter mais tempo, que é construir patrimônio, outras fontes de renda, tudo aquilo que você está buscando, e eu quero te mostrar agora. Bom, basicamente, é impossível tomar uma decisão sem uma viabilidade financeira. E eu quero te mostrar como fazer isso de forma muito simples, tá? Muito simples. É claro que o que eu vou te mostrar aqui é mais evoluído, é algo que já está pronto, que foi construído há alguns anos, mas eu quero que você se concentre, não é na beleza do documento, mas sim no conceito, tá? No conceito que eu quero te mostrar agora, eu vou mostrar. Bom, o que você tem que ter para arrematar o imóvel de leilão? Você precisa ter uma planilha de viabilidade financeira. Planilha de viabilidade financeira, tá? Mais do que a beleza dela, é você entender o conceito do que está por trás aqui. Deixa eu tentar mudar o meu aqui, ó. Assim, e aumento um pouco mais. Beleza. Então, o que a gente tem que ter? Lembra que eu falei das premissas? Primeira coisa, se você quer um imóvel para compra e venda, você tem que definir qual que é o lucro que você quer. Então, hoje em dia, seu dinheiro na renda fixa talvez esteja rendendo aí 9%, 10%, seu FGTS está rendendo 3% ao ano, a poupança está rendendo 6% ao ano, ou seja, você não consegue hoje de uma forma segura, com liquidez, ou até um ano, que se você deixar o seu dinheiro parado, ou rendendo um ano, nada maior do que 10 ou 11% ao ano, tá? Então, primeira coisa que eu quero te encorajar é, não espere que você tenha 50%, 60% de retorno se o seu dinheiro está rendendo 10%. Antes de você chegar no ótimo, passe pelo bom. Se você tiver 20% de retorno, você está dobrando o seu capital da rentabilidade que tem hoje. Se você tiver 25%, é 2 vezes e meia. Se você tiver 30%, é 3 vezes. Então, um dos erros que mais acontece são as pessoas que querem entrar no mercado e falar, eu quero 50%, 70%, 80%. O seu dinheiro está rendendo 10%. Só um pouquinho. E ao longo do tempo você vai amadurecendo e saindo de 15 para 20, de 20 para 25, para 30, para 35 e vai construindo isso ao longo do tempo, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos supor que eu queira exige um lucro aqui de 20%, essa é a minha expectativa, e se eu for fazer uma compra e venda, eu vou colocar aqui por volta de um ano. Bruno, é um ano? Mais ou menos, é uma média aqui, tá? Depende da liquidez do imóvel, depende da análise que você vai fazer. Nós vamos financiar esse imóvel em quanto tempo? 420 meses, que é o que a Caixa Econômica financia, que é o Banco Santander financia. E o juros de financiamento, vou arredondar para 10%, que é uma média, né? Ganho de capital, por que a gente tem que colocar? Porque se você for vender, você vai ter que pagar o ganho de capital. Onde está esse imóvel? Vou colocar São Paulo aqui. Tipo de leilão, é um leilão extrajudicial. Vamos supor que a gente fosse arrematar o imóvel na Caixa Econômica Federal. E eu vou colocar aqui completa, vocês vão entender daqui a pouco o que significa, tá? Eu quero mostrar a diferença entre uma arrematação à vista e uma arrematação financiada para você entender o poder do financiamento. Você vai quebrar o preconceito do financiamento. Então, eu quero te mostrar que existem basicamente duas despesas, somente duas despesas, diferentes de uma compra tradicional, quando você compra leilão. Muitas pessoas falam, mas tem vários custos obscuros, escondidos. Eu quero te mostrar aqui, passo a passo, que não é isso. E é seguro você comprar um imóvel de leilão, desde que, obviamente, você sabe o que você está fazendo. Então, primeira coisa, vamos supor que a gente pega um imóvel aqui que que ele vale no mercado R$200 mil, e eu estou arrematando ele por R$120 mil, tá? Não estou nem colocando 50%, é para ser mais conservador. E eu vou dar uma entrada, eu vou financiar esse imóvel, eu vou dar 5% de entrada. Bruno, não existe 5%, acabou de mudar o SBPE, teve mudanças, a Caixa só está financiando 70%, tem que dar 30% de entrada. Nos leilões de imóveis, é o único lugar no país que você pode dar 5% de entrada. 5% de entrada, ou seja, um imóvel de R$120 mil, quanto que eu tenho que dar de entrada? R$6 mil. Impossível. Não é possível. É maravilhoso, eu diria. Vou dar 5% de entrada, vou financiar 95%, não tenho nada de pagamento. Vou pagar o leiloeiro. Quanto que é o leiloeiro? 5%, tá? Existem modalidades na Caixa que não tem leiloeiro. Só a Caixa. Todos os outros leilões, você tem leiloeiro 5%. Então, vamos considerar que estou pagando 5%. Valor para fim de ITBI, 120 mil, que é o valor que eu estou arrematando. Vamos supor que o ITBI naquela cidade seja 3%. Pega São Paulo, por exemplo. E o registro do imóvel na média de 2%, tá? Você vai pagar aí entre ITBI e registro, você vai pagar por volta de
5%, tá? Ah, Bruno, mas dívida de IPTU e condomínio. Você sabia que se você comprar um imóvel tradicional e a pessoa não pagou a dívida de condomínio, ela é tua? Sabia? Os leilões é até mais seguro, porque em muitas modalidades os bancos assumem essa dívida de condomínio e de IPTU. Vamos supor que no nosso caso aqui, para a gente simular, e a grande maioria, eu quero dizer para você que a grande maioria quita a dívida de IPTU e condomínio. Aonde você vê isso? Num documento chamado edital, tá bom? Nós temos zero dívida de IPTU, zero dívida de condomínio. E aí, então, nós temos aqui, ó, a primeira coisa antes de seguir é que o que você não tem aqui, o que você tem aqui que não tem na compra tradicional? Leiloeiro. Leiloeiro. Você paga ITBI na compra tradicional? Sim. Você paga registro de imóvel na compra tradicional? Sim. Você paga entrada do financiamento da compra tradicional? Sim. Ou seja, a única diferença que você tem aqui é o leiloeiro. Então, leiloeiro você não paga na compra tradicional, você tem que pagar nos leilões. E aí, você tem uma outra despesa que é desocupação. Desocupação. O que não é um grande problema, muito pelo contrário. Desocupação não é um problema se você souber fazer, tiver estratégia, até porque a lei, ela protege quem arremata e você vai ter um custo de desocupação. Geralmente, um imóvel de 120 mil reais, você vai ter por volta de uns 5 mil reais para desocupar este imóvel. Bruno, por quê? Você tem que pagar um advogado e uma custa judicial para você entrar com esse pedido, ou fazer uma desocupação amigável. Até coloquei aqui, ó, acordo de desocupação, que acontece em muitos casos, tá? Então, 5 mil reais aqui, que é uma outra despesa que você não tem na compra tradicional. Bruno, quais são as duas únicas despesas, então? Leiloeiro e desocupação. E o resto? Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual? Sim. Tudo igual. Tudo igual. Se você for financiar, a gente vai pagar aqui para a Caixa por volta de R$ 1.500 de taxa de contrato de financiamento, que você também tem que pagar caso você faça o financiamento tradicional. Mesma coisa, tá? Ok. Só isso, Bruno? Sim, só isso. Nada mais. Nada mais. E eu vou ter algumas despesas durante a posse. Tomei posse. O que eu vou fazer? Uma reforma? Talvez eu gaste aqui por volta de R$ 10 mil aqui neste imóvel. O condomínio mensal, imagine que é uns R$ 300 aqui de condomínio e IPTU por volta de R$ 40. Ok. Então, eu tenho as despesas da posse que eu tenho que contabilizar dentro da minha projeção, para que eu consiga tomar essa decisão de qual é o lance máximo ou qual é o retorno que eu vou ter ao longo do tempo. Eu espero receber 20% de retorno. E aqui eu tenho também a comissão do corretor de imóvel, 6% na hora de fazer a venda. Na hora de fazer a venda. Pode ser que você negocie por 5%, pode ser que você faça uma venda sozinho. O importante é que tenha contabilizado. Eu estou colocando aqui uma contabilização. Vamos colocar aqui o cenário de pagar 6%, tá? Bruno, são essas despesas? Sim. E aí eu quero mostrar uma coisa para você. Você pode fazer isso tanto à vista quanto financiado, neste caso, no nosso exemplo aqui, tá? E aí, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o seguinte, eu quero te mostrar o porquê que faz mais sentido você comprar financiado. Você vai entender agora. Agora. A grande diferença, eu já vou na receita aqui, tá? Ok, então vamos lá. Aqui, o valor, R$ 120 de arrematação, 120 mil. Qual que é a primeira diferença? É que aqui você vai pagar à vista R$ 120 mil de lance. Quanto você vai pagar se for financiado? R$ 6 mil. Comissão do leiloeiro, você vai pagar 6 mil, 6 mil. ITBI, 3.600, 3.600. Escritura, você não paga a escritura quando é financiado. Você só paga à vista. Por que não, Bruno? Porque o contrato de compra e venda tem força de escritura. Da mesma forma como aqui, ó, você vai pagar a taxa de contrato de financiamento e não vai pagar no à vista. Ok? Registro de imóvel, você vai pagar mesma coisa. Acordo de desocupação, você vai pagar a mesma coisa. Repare e reforma, você vai pagar a mesma coisa. Qual que é a única diferença praticamente que você tem do à vista e do financiado? É que no financiado você vai pagar uma coisa chamada juros. Só que você não vai pagar juros por 35 anos. Por quê? Porque você não vai ficar com o imóvel 35 anos. Você vai pagar juros por quanto tempo? Por um ano, que é o tempo que a gente colocou aqui, ó, que você vai comprar e vender o imóvel. Então, quanto eu vou pagar de juros? Somente um ano. Um ano é quanto? R$ 10 mil. Ah, Bruno, mas se eu ficar 3 anos com o imóvel, você vai pagar 3 anos de juros. E se você for ficar 6 meses com o imóvel, você vai pagar 6 meses de juros. Porque na tabela saque, que é essa tabela aqui,
que é a tabela que a gente financia, o juros é só incidente sobre o valor que você pegou emprestado. Se você quita o valor emprestado, o que acontece? Não tem mais juros, você zera os juros. Ah, eu vou pagar IPTU e condomínio durante a posse. Você vai pagar a mesma coisa para ambos. E aqui entra a grande diferença. Aqui entra a grande diferença. A grande diferença é que, enquanto você vai ter que gastar 160 mil reais neste imóvel à vista, no financiado você vai gastar 57 mil reais. 57 mil reais. E o lucro que você vai ter no à vista é de 27 mil reais. O lucro que você vai ter no financiado, ele é menor. Ok? Por quê? Porque você pagou juros. Ele é menor. Só que no financiado, os juros, no financiado, o lucro é sobre o valor que eu coloquei do bolso. Então, como que eu calculo o meu retorno? O meu retorno eu calculo da seguinte forma. Eu lucrei 20 mil, só que eu coloquei quanto do bolso? 57 mil. Então eu tive quanto de retorno? 36%. Enquanto no à vista, eu coloquei no bolso 27 mil, só que eu tirei do bolso quanto? 160 mil reais. Isso me dá um retorno de 18%. Ou seja, o retorno financiado é o dobro do retorno à vista. Bruno, é impossível. Não é impossível. Apesar do seu lucro no financiado ser menor, o montante que você colocou do bolso é muito menor no financiado. Por quê? Porque você pegou o dinheiro emprestado do banco. Essa é a famosa alavancagem. Alavancagem. Entendeu? O que é alavancagem? Eu estou usando o dinheiro do banco. E quanto você está usando o dinheiro do banco? 10 mil reais de juros emprestado. É por isso que aqui você tem quase 28 mil reais de lucro e aqui você tem 19 mil reais de lucro, que é basicamente a diferença dos juros de financiamento. Claro que tem um ajustezinho aqui por causa do imposto de renda. Não vou entrar nesse nível de detalhe aqui, mas só para você entender o conceito. Ou seja, eu tirei muito menos dinheiro do bolso e o meu lucro foi parecido. É por isso que o meu ROI, o retorno sobre o investimento, o retorno sobre aquilo que eu coloquei do bolso no financiado é maior do que no à vista. Demais, né? Fala a verdade. Bruno, essa planilha é maravilhosa. Calma que você não viu nada. Eu vou para um leilão e eu quero 20% de retorno. Eu sei que à vista não dá. 120 mil eu não conseguiria. Ok. Só que eu sei que no financiado, para ter 20% de retorno, eu teria que dar um lance máximo de 128 mil reais. Presta atenção, nunca vá para um leilão sem saber qual é o lance máximo. Então, se eu comprar pelo 120 mil, o meu lucro vai ser 36%. Mas se eu der lance até 128 mil reais, o meu lucro vai ser de 20%, que é o mínimo que eu espero para essa transação. Claro, considerando aquelas premissas que a gente colocou. Ou seja, você nunca deve ir para um leilão sem você ter uma viabilidade financeira feita e sem você ter o lance máximo. Por quê? Porque se você for no escuro, você nunca vai dobrar o seu patrimônio. Bruno, eu queria ver um caso dobrando patrimônio. Claro, é claro que eu vou te mostrar. Existem N casos aqui, tá? N casos. Esse imóvel, geralmente, a gente compra imóvel com 50% de desconto. Isso acontece muito, 50% de desconto, tá? Um imóvel de 45 metros quadrados, 5 mil reais de reforma é o suficiente, e geralmente você vai pagar uns 200 reais. Não pode colocar 300 reais aqui de condomínio. Se a gente tiver isso, você tem 100% de retorno. O dobro. O dobro. Sabendo estratégia, reforma estratégica, sabendo qual é a sua margem, o quanto que você pode chegar, qual é o seu lance máximo, e aqui você consegue trabalhar exatamente até onde eu posso dar, quanto que eu assumo, e se o imóvel estiver desocupado, eu não preciso pagar os 5 mil não preciso pagar os 5 mil de desocupação, e se o imóvel estiver na venda direta da caixa, eu não preciso pagar 5% do leiloeiro, e aqui, é claro, existem as nuances do mercado que vão te levar a você alcançar 20, 30, 50, 100, 200% de retorno em uma arrematação, e você fazer isso e reinvestir o patrimônio, reinvestir esse dinheiro. E um dos maiores erros que acontece no mercado são as pessoas pegarem este dinheiro e consumirem em vez de reinvestirem, mas se você reinvestir, você vai multiplicar esse patrimônio e vai conseguir alcançar o que você quer de forma muito mais rápida através deste mercado. E aí, curtiu? Demais, né? Esse mercado é um mercado que tem oportunidade para todos, você consegue começar com pouco.
com pouco recurso. Bruno, quanto é pouco? Eu peguei um imóvel de 120 mil. Tem imóveis de 60 mil que podem ser financiados, 70 mil financiados. Se você tiver 20 mil reais, já é o suficiente para você começar no mercado de imóveis, começando pequeno, pegando imóvel pequeno e desocupado, e faz uma pequena reforma, uma pequena pintura com 2, 3 mil reais, e você começa e vai girando o negócio vai crescendo, e é assim que você dobra patrimônio, é assim que você multiplica patrimônio, é assim que você constrói algo sustentável no mercado com baixíssimo risco, e que vai levar você onde você está buscando. Então, queria que você soubesse mais essa aula aqui, terceira aula, onde você precisa saber que com a viabilidade financeira, com esse com essa ferramenta, e você pode construir a sua, se você quiser depois pausar, pegar quais são aqui as despesas. É claro que a planilha aqui te dá tudo pronto, mastigado, né, mas você consegue, sem dúvida, fazer uma coisa dessa, até colocando um Excel simples aí, e essa planilha está disponível para os mentorados da mentoria Arrematador, somente para os mentorados. Ela está disponível e utilizam isso para tomada de decisão, mas você pode criar a sua. O importante é que você sabe que você tem que chegar no leilão sabendo quais são as despesas. A coisa mais comum são as pessoas chegarem sem saber quanto custa o imóvel, sem saber quanto tem que reformar, sem saber nada, simplesmente vai lá e dá um lance achando que vai ficar milionário do dia para noite. Isso não é verdade. Você vai construir um patrimônio de forma responsável, racional, e aquilo vai te levar para onde você está buscando. Tá? Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado por você estar aqui comigo nessas 3 aulas. Eu espero que você tenha gostado, e daqui em diante, agora você cada vez mais vai aprender sobre este mercado e vai alcançar o que você está buscando. Deus te abençoe. Tamo junto.